Já está conosco aqui no nosso estúdio o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Sanepar, Guilherme Maser está aqui conosco. Eu já vou pedir para que ele já chegue sentando e ele vai falar conosco sobre este assunto. Guilherme Maser, olha, eu tô para dizer para você o seguinte: bom dia, nós nunca tivemos uma audiência tão grande aqui no BNT como nós estamos tendo hoje, então bom dia para você, seja bem-vindo. Guilherme, o povo está indignado, o povo está transtornado. Nós estamos tendo aqui, por exemplo, a pergunta: quem indica o presidente da Sanepar? Aí a Edna Guedes já respondeu: Sanepar com mais de 200 mil acionistas, o diretor-presidente é a indicação do governador. Será que tem interesse em beneficiar a população ou manter os seus acionistas ganhando muita grana? A minha pergunta para você é: Guilherme, o que é que o povo da Sanepar respondeu no dia de ontem para essa situação da falta de água, mais da metade da cidade sem água e a situação persiste? O que é que eles conseguem responder? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do BNT. Primeiro, quero dizer que a Edna está muito correta, né? E eu faço a mesma avaliação que ela. O único beneficiário, o único setor beneficiário dessa situação de Ponta Grossa são os acionistas da Sanepar, que compraram a companhia construída pelo povo paranaense. Ontem, de última hora, depois da sessão, os gerentes da Sanepar vieram a Ponta Grossa. O executivo pedia esclarecimentos, o legislativo pedia esclarecimentos e eu fui como presidente da CPI, o Júlio Killer como presidente da Câmara na reunião. Eles alegaram que na obra de aumento da capacidade de captação do Pitangui, para o povo entender, 70% da água captada vem do rio Pitangui e 30% do alagado. Como deu problema nessa obra de aumento da captação, o rodízio foi mais intensificado do que já estava, porque estava só tendo disponível 30% da água do sistema que era do alagado. E parece que deu 3 vezes o problema nessa obra. Os gerentes nos falaram ontem na reunião que até às 11 horas da noite seria a última tentativa ali, que estava dando tudo certo, que veio a equipe de Curitiba para soldar alguma tubulação lá, e que se restabeleceria o abastecimento a partir de hoje e normalizaria até quarta, porque poderiam ocorrer novos problemas. Eu entendo essa parte da técnica, mas está atrasado. Pois é, Maser, mas vamos combinar que olha o tamanho da cidade, olha o tamanho do problema. Como que eles acham... Não, vamos por partes, como diria o Jack. Tá, eles prometeram que não faltaria água nas escolas. Vamos começar pelas escolas. Ontem faltou água em 26 unidades escolares. Onde que eles acham que as crianças vão ficar? Sim, esse foi um apelo que eu fiz, principalmente, pedindo que a vida das famílias já está um caos. Mandar o filho para a escola, às vezes é um problema, se ele não tem onde tomar banho, né? Mas se a família tem uma caixa d'água, conseguiu ter água pela manhã, e os pais vão trabalhar, onde é que vão deixar as crianças? Então eu fiz o apelo que, para pelo menos nas unidades de saúde e nas unidades educacionais, eles passassem a madrugada abastecendo, se precisasse, para que hoje não faltasse água em nenhuma escola, em nenhum colégio, em nenhuma unidade de saúde. Eles se comprometeram com isso ontem, Marcos. Eu achei esquisito eles não colocarem na nota técnica, que eles, né, lançaram ontem uma nota técnica, falando sobre o problema do abastecimento. E eu imaginei que ali eles colocariam esse comprometimento da reunião, que eles se comprometeram publicamente, entre nós do Legislativo, entre parte do Executivo, que eles passariam a madrugada abastecendo as escolas, os colégios e as unidades básicas de saúde. Hoje ainda não tenho notícia de nenhuma escola. Eu espero que tenham conseguido fazer isso. Olha, a pergunta da Janaína Mara: como mandar nossos filhos para a escola estadual se não tem água nem para fazer almoço? Com esse calor, estão suando, não tem água na escola, nem para beber, banheiros cheirando ruim. Por que não avisaram
antes, que acabaria por tantos dias. Sanepar já sabia que a obra não ficaria pronta em um dia. Só acham que o povo é palhaço. Aí a outra, o André Vachak. Cadê o caminhão-pipa? Hoje estão barrando... Pera aí um pouquinho que tá chegando muita mensagem. Cadê os caminhões-pipa? Hoje estão barrando na porta das escolas, ou seja, não estão deixando entrar. A Suelen Mendes, só prometeram mesmo porque hoje, ao chegar, deixam minhas filhas na escola e mandaram voltar embora, porque não chegou o caminhão-pipa nenhum. Ou seja, não cumpriram. Não cumpriram com o que foi comprometido na reunião. Eu agradeço as mensagens, isso vai fazer parte, inclusive, do relatório da CPI. Eu quero que você, que a população entenda que o papel da CPI é apontar os erros estruturantes, quem falhou, quem não fiscalizou, quais contratos demoraram, quais contratos não foram fiscalizados e por que ocorreu a falta d'água. A gente tem já uma teoria que aumentou o consumo, aumentou a população e a Sanepar não fez os investimentos necessários. E com certeza a gente vai fazer recomendações para o MP, para o Ministério Público. O Ministério Público vai entrar com ação coletiva, ação civil, enfim, vai responsabilizar as pessoas, os agentes públicos, mas eu estou com uma preocupação muito grande que eu quero que as pessoas sejam ressarcidas individualmente, Marcos. Então, eu tenho duas perguntas nesse sentido. Primeiro, a minha pergunta maior é com relação à possível punição da empresa. Eu sei que lá em Maringá, se eu não me engano, ela foi multada em 5 milhões. Então eu gostaria de saber, por exemplo, quem pode punir a Sanepar? Quem que vai entrar com uma ação? De que maneira, se é o município? É uma pergunta, eu quero saber, porque assim, eu tô indignado. Eu quero saber quem vai punir, quem vai multar, de onde virá a multa para a Sanepar, porque é óbvio que há uma falta, uma quebra contratual e ela não está fazendo a parte dela. Então eu quero saber se a multa vem do Poder Judiciário normal, se ela vem da Prefeitura, de onde, da AGEPAR, de onde vem? Até uma pergunta que eu quero fazer para você, porque na conversa com o representante da AGEPAR, eles disseram que ela foi multada, né? Eu quero saber qual o valor dessa multa, primeiro. Aí a segunda parte da minha pergunta para você e me diga uma coisa, o Ministério Público vai entrar, o Aliel, por exemplo, acionou o Ministério Público ou a Justiça, mas de que maneira que essa punição vem? Porque a CPI, ela reúne os dados e entrega para a Justiça. E aí dali vem pode vir uma nova punição, é isso? Me explique esses dados, por favor. Então, o que deveria estar acontecendo? Vamos falar o que deveria estar acontecendo, o que vai acontecer. O município concede, ele tem obrigatoriedade de fornecer água para as pessoas. A água é um direito básico. O município pega esse serviço e concede ele para alguém prestar esse serviço, que é a Sanepar. Então ele tem um contrato de concessão com a Sanepar. Ele é o poder concedente. O que é o objeto desse contrato? É que a Sanepar faça todo o tratamento de esgoto, tratamento de água e abasteça com água potável a casa das pessoas. Tem um marco legal de saneamento básico que trata quantas ligações de água tem que ter, quantos de esgoto tem que ter. Nessa parte, a Sanepar está dentro da meta do marco legal. Só que se ela não presta serviço com eficiência de abastecer e distribuir água potável para a população, ela está quebrando o contrato. Quem que é o primeiro interessado disso? O município, que é o poder concedente. Deveria fiscalizar, e se ela quebrou o contrato ou cláusulas do contrato, aplicar as sanções necessárias, multa, autuação, sanção, enfim, diversas. Não aconteceu. Eu fiquei sabendo ontem na reunião, o procurador me falou, eu perguntei, vocês não vão autuar a Sanepar? Ainda não vão autuar a Sanepar? Ele falou, não, autuamos hoje. Depois de um mês. E não tem nenhuma... O que a gente percebeu na CPI é que durante o contrato a Sanepar não foi fiscalizada pelo município. Tanto é que a secretária de Meio Ambiente, que é a pasta responsável pela fiscalização, falou não é responsabilidade da Prefeitura. É da AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná. Ponto 2. A AGEPAR
regula vários serviços, né, no Paraná, transporte, gás, água. Ela tem obrigação de regular e fiscalizar algumas questões da Sanepar, como prestação de serviço, e aumentou a responsabilidade dela agora, porque o contrato é regionalizado a partir de uma lei que o Rato mandou lá para o Congresso. A Agepar chegou aqui e disse, não, a prefeitura deveria ter fiscalizado. E nós fiscalizamos, mas ficamos sabendo da falta de água pela mídia. O nosso quadro de servidores é baixo, não sei o que lá. Ou seja, a agência do Estado do Paraná, comandada, né, pelo governador Ratinho Júnior, poucas pessoas trabalhando, ficou sabendo pela mídia e aplicou uma multa à Sanepar, coincidentemente, no dia anterior de vir aqui prestar depoimento. Ah, tá. E de que valor? A multa corre em sigilo pelas resoluções lá de dentro da Agepar, até que o conselho da Agepar decida, né, eles autuam a Sanepar vai se defender, vai apresentar um contraditório, e daí, no final, o conselho define a multa. Nós pedimos, fizemos requerimento de informação, mesmo que eu tenha que guardar o sigilo, eu quero saber disso, porque é importante para os trabalhos da CPI. E aí, autuou a Sanepar. Então, com retardo, né? Porque esse problema não é um problema agora. O problema é que explodiu agora. Porque não foram feitos os investimentos necessários nos últimos 3 anos. Nos últimos muitos anos. A obra, por exemplo, de captação do Tibagi, que vai ser licitada esse ano, estava previsto para 2018. 18. Tá, entendi. Mas assim, uma informação importante que você deu agora é que a Prefeitura de Ponta Grossa multou a Sanepar ontem. Ontem, eu nem sei o teor ainda dessa autuação. É uma notificação, provavelmente, mas ela já pediu explicações anteriormente. Um procurador da prefeitura começou por conta, né, cobrar a própria prefeitura. Veja, é nossa responsabilidade aqui, nós somos titular do contrato, alguém aqui do executivo tem que aplicar uma multa na Sanepar. O procurador Márcio Rezende, né? A partir desse procedimento interno que ele fez, que daí autuaram ontem. Eu achei muito esquisito isso. Por fim, todo mundo pode entrar com uma ação popular como o Aliel fez, certo? O Aliel fez ação popular, ele entrou pedindo, né, multa em caso de descumprimento de aviso de 48 horas com antecedência, e ele conseguiu ganhar algumas coisas. De tudo que ele pediu, a justiça concedeu. Agora a justiça tem que aplicar multa, como foi falado. Não foi avisado com 48 horas de antecedência essas últimas faltas d'água. Não, mas é a cidade inteira que está sem água. E anteriormente já haviam manobras. Eu não gosto. Manobra é um jeito bonito de dizer racionamento de água. Racionamento, porque todo mundo sabe que é racionamento. O racionamento de água já estava ocorrendo em alguns locais que não eram avisados com 48 horas. Então, o que a CPI vai fazer? Ela vai apontar essas irregularidades, vai apontar possíveis responsáveis para o Ministério Público. Falar, ó, eles têm que ser indiciados por crime tal, por irregularidade civil tal, e o Ministério Público vai decidir se aciona a justiça ou não. Mas o que a gente está orientando as pessoas? Nós queremos ver se conseguimos fazer um mutirão também de advogados, para que as pessoas individualmente acionem a justiça e peçam danos morais. Olha, ali, ó, por exemplo, esse número que está na tela, atenção você que está assistindo a gente, olha o número que está na tela, é o 42 98 428 9954. Gente, por favor, anotem esse número. Eu quero que você, atenção você, Fia Oliver, Wilson Santana, Michele Mota, atenção você, Osnilda Santos, Índia Morena, Gisele Koguchi, Rosana Barros, Juliana Jensen, Suelen Mendes, você, Janaína Mara, André Wachak, quem mais? Victor Sommer, todos vocês anotem esse número.
Esse número é o da CPI da Sanepar, é para você fazer denúncia. Você pode contar o seu caso, porque a orientação, então, que vocês estão dando pela CPI é que as pessoas entrem com ações individuais para serem ressarcidas, seja por danos morais ou pelos danos materiais, ações individuais. Tem que ter um procedimento. Antes, a pessoa quer ter água, então ela tem que fazer reclamação na ouvidoria da Sanepar, né? Eu tenho notícias de ontem, inclusive meu irmão, de outras pessoas tentando protocolar a denúncia ou a reclamação e não conseguindo no protocolo. Então, se você for protocolar isso, se você não conseguir, filme que você não está conseguindo, guarde provas, crie provas. Não vai adiantar depois chegar na justiça e contar só o fato. Você tem que ter o máximo de materialidade. Então, primeiro, você faz a reclamação no Sanepar. Se o problema não for resolvido, você mostra lá a torneira sem água, tenta criar, né? Cria a data do arquivo, hidrômetro girando só com ar, que está acontecendo muito. Como que no mês que falta água, as pessoas estão tendo aumento na conta de água? A Sheila Fernando, Sheila, você está aí na live ainda? Sheila, porque o que aconteceu com a Sheila foi o seguinte, ó, as contas de água estão vindo mais caras. A minha conta de 10 metros cúbicos foi para 14 metros cúbicos, de R$ 109 para R$ 151. São 4 metros cúbicos de ar que eu vou pagar. Ô Sheila, presta atenção no que o Guilherme Maser está te contando. O que ela tem que fazer? Tem que ligar na Sanepar. Eu sei que está congestionado agora, mas tem que ligar, tem que protocolar na ouvidoria da Sanepar a reclamação e pedir a averiguação do fiscal para que seja, né? É impossível, as pessoas têm uma média de 10 metros cúbicos, no mês que falta água vira 14. Isso é impossível. Eu tenho casos de mais que dobra. Terrível. Então guardem essas comprovações, façam a reclamação na Sanepar para ver se eles sanam essas questões. O que eu pedi ontem para a Sanepar, eu falei, vocês e o governador Ratinho Júnior deviam ter vergonha pelo que está acontecendo e não cobrar a tarifa de fevereiro e março. Claro que a gente pode, nós vamos recomendar isso via CPI para a Justiça, mas pode ser que a Justiça não acate. Né? A Sanepar, apesar de distribuir lucros, ainda ela está sob gerência do governador. E ele tinha que ter vergonha e falar, não. Ou está acontecendo outra coisa, Marcos. É precarizando o serviço da Sanepar para tentar privatizar ainda mais. Ano passado ele queria que até as ações votantes fossem para a mão do capital privado, como ele fez com a Copel, que piorou o serviço, aumentou os custos. A Copel Telecom, que era a melhor empresa de internet do Brasil, era pública, construído com dinheiro público. Ele foi lá e vendeu por banana, piorou o serviço, aumentou o valor das contas e quem ganha só os acionistas, que geralmente são seus amigos. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu quero deixar registrado, nós estamos hoje então com a nossa maior audiência desde que nós iniciamos o BNT News, eu quero deixar registrado o convite para que os representantes da Sanepar venham para uma entrevista aqui no BNT News, para que a gente dê oportunidade para que vocês possam esclarecer todos os temas, para que vocês possam dar as respostas à comunidade, possam falar aqui abertamente sobre todos os temas que vocês queiram, possam falar dos prazos, possam rebater todas as informações que foram apresentadas aqui, conforme vocês queiram, porque aqui nós fazemos jornalismo profissional. Então, estão convidados desde já, nós vamos, através da nossa equipe, convidá-los formalmente, estão à disposição. São 8 horas e 33 minutos, mas eu quero agradecer demais a gentileza da entrevista, muito obrigado, caminho aberto para que você, olho no olho, fale com a nossa comunidade, fale sobre o seu trabalho, o trabalho da CPI, e ó, tá aqui, você e a comunidade agora, olho no olho. Então, é muito importante que você registre suas reclamações na ouvidoria da Sanepar e também na ouvidoria da Prefeitura, se quiser, e nos mande essas denúncias com provas de que você foi afetado. Isso vai nos ajudar no trabalho da CPI, que agora se encaminha para a fase final, que é de elaboração do relatório, precisa ser aprovado e a gente vai encaminhar tanto com recomendações para o Poder Executivo, para o Ministério Público, para a própria Sanepar, para a AGEPAR, e a tua denúncia é muito importante nesse processo. Guarde provas e se você se sentiu né, que teve algum dano à sua vida, moral,
você guarde essas provas para entrar na justiça depois, para você ser recompensado. Porque também só o desconto da tarifa eu não acredito que seja suficiente para recompensar o dano que essas pessoas estão tendo. Marcos, se tiver um minutinho para dizer de um trabalho que já deu resultado da CPI, nós apresentamos ontem, foi votado em primeira discussão, uma lei que a gente recomendou nas primeiras reuniões da CPI, que é para ter obrigatoriedade da Sanepar em colocar os dias que faltaram água na região do domicílio, na conta de água, que essa pessoa depois pode pedir desconto, pode entrar na justiça, cria materialidade para as denúncias. E no mais, eu agradeço o convite e um bom dia para todo mundo.